Bem-vindos à conversa de hoje no podcast Hard Notebook. Hoje tenho a honra de conversar com Sally Maslansky. Antes de começarmos, quero convidar todos vocês a fazer uma respiração lenta, inspirando e expirando, porque o que vamos abordar hoje não é fácil de digerir. A história de Sally é uma história de coragem extraordinária, perseverança e determinação. Hoje, Sally é terapeuta licenciada em casamento e família, trabalha em consultório particular e tem uma formação extensa em neurobiologia interpessoal, redução de estresse baseada em mindfulness, EMDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, e outras abordagens integrativas que tratam da conexão mente-corpo. Mas mais importante ainda, Sally é sobrevivente de uma experiência profundamente traumática que nenhuma criança deveria jamais vivenciar. O fato de ela poder estar aqui hoje, compartilhando sua história, é realmente notável. Eu diria que é um testemunho de sua resiliência, sua coragem e da incrível capacidade da mente de se adaptar para sobreviver. Sally, é uma honra enorme ter você aqui conosco hoje. Obrigada por confiar em nós e por estar disposta a compartilhar sua história. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou realmente ansiosa por esta conversa. E obrigada por essa apresentação tão bonita. Quero dizer isto de forma muito aberta, desde o início. Quando li seu livro A Brilliant Adaptation, eu chorei. A maneira como você ilumina o que aconteceu na sua infância e como explica como a mente se protege através da adaptação é profundamente comovente e verdadeiramente brilhante. Hoje eu gostaria de focar em como sua jornada terapêutica te ajudou a entender o que aconteceu, como você conseguiu dar sentido a isso e o que isso revela sobre a extraordinária capacidade do cérebro de se adaptar para a sobrevivência. Mas antes de começarmos com os desafios terapêuticos e neurológicos que você enfrentou, você poderia compartilhar brevemente sua história de infância para dar contexto aos nossos ouvintes? Claro. Meu livro fala sobre o fato de que fui diagnosticada na metade dos meus 30 anos, com um transtorno dissociativo de identidade, TDI, em 1991, quando ainda era chamado de transtorno de personalidade múltipla. E a história da minha infância só veio à tona quando entrei em terapia. Quando cheguei à terapia em 1991, aos 37 anos, com o Dr. Don Segel, estávamos tentando entender o que estava acontecendo comigo, e parecia ter relação com minha infância. Uma das primeiras perguntas que ele me fez foi: que tipo de infância você teve? E eu respondi: tive uma boa infância. E ele disse: você pode me contar? Eu me lembro de que, mesmo quando ele me fez essa pergunta, me senti como se estivesse fora do meu corpo. Depois ele perguntou novamente: Sally, você pode me contar sobre sua infância? E eu respondi: na verdade, não me lembro da minha infância. E ele disse: então, como você sabe que foi boa? E foi assim que a história da minha infância começou a se revelar na terapia. Na realidade, não posso te dizer como foi minha infância, porque minha mente me protegeu dela. Mas, ao longo do que acabaram sendo 10 anos de terapia com o Dr. Segel, essa história foi sendo revelada. Eu era a mais nova de 6 filhos, e ambos os meus pais foram extremamente abusivos, sexualmente, ambos, além de emocional e fisicamente. Não foi uma boa infância em nenhum nível. Foi extremamente abusiva. Sinceramente. Isso é mais ou menos tudo o que posso dizer. Acho que uma das razões pelas quais o livro ressoa tanto é porque ele não é sobre uma infância abusiva, mas sobre a cura de uma infância abusiva. Sim, eu queria destacar algo aqui, porque muitas vezes ouvimos histórias de trauma infantil atribuídas a apenas um dos pais. Mas o que impacta muito na sua história é que foram ambos os pais. Isso a torna quase 2 vezes mais devastadora. Sim, foi. Mas há algo que eu nunca consegui entender completamente, e honestamente já não penso muito nisso. Você me perguntou como eu dei sentido a isso, e uma das coisas que aprendi muito cedo na terapia com o Dr. Segel foi que, para mim, o processo de dar sentido não tinha tanto a ver com descobrir por que meus pais eram como eram, mas sim com entender o impacto que tudo isso teve em mim. E foi isso que permitiu o processamento. Esse foi realmente o processo de cura. Quero começar com o título do seu livro, A Brilliant Adaptation, uma adaptação brilhante. Por que você escolheu essa frase? Na verdade, essa frase veio do Dão, hoje eu o chamo de Dão. Mas na época era sempre Dr. Segel. Quando ele me diagnosticou com transtorno de personalidade múltipla, isso foi muito perturbador para mim, porque não fazia sentido. Tudo o que eu sabia sobre isso vinha de filmes como Sibyl. Eu perguntei: então eu estou louca?
E ele respondeu: não, Saul. Eu diria que é exatamente o contrário. Na verdade, é uma adaptação brilhante. Eu não escolhi o título. Meu primeiro título era Fear Without Solution, Medo sem solução, que é um termo da neurociência para apego desorganizado. Mas quando ouvi a brilhante adaptatio, pensei, não acredito que não pensei nisso antes. Era perfeito. Uma das coisas mais importantes é que o TDI é extremamente estigmatizado. O que eu espero que meu livro mostre é que o TDI é a resposta mais saudável que a mente de uma criança pode ter diante de uma infância horrível. Não é algo estranho. Não é ser louco. É sobrevivência. Então, para esclarecer aos nossos ouvintes, quero fazer uma distinção entre o transtorno de personalidade múltipla e o transtorno dissociativo de identidade. Porque sei que no livro, como você disse, no início você foi diagnosticada com transtorno de personalidade múltipla, e isso não fazia sentido para você. E no final acabou não sendo exatamente isso, mas levou um tempo para chegar lá. Claro, é que esse era o nome na época. Em 1991, o termo TDI não existia. Ainda se chamava transtorno de personalidade múltipla. E acho, posso estar errada, que esse diagnóstico entrou no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM, em 1980. Naquele momento, acreditava-se que se tratava de diferentes estados de personalidade. Mas depois, em 1994, ou seja, apenas 3 anos depois de eu começar a trabalhar com o Dr. Siegel, o DSM mudou oficialmente para transtorno dissociativo de identidade. E a diferença principal foi que já não se falava mais de estados de personalidade, mas sim de estados dissociados. E essa distinção é muito importante porque o modelo antigo ainda está muito presente na cultura popular, especialmente por filmes como Sibyl. Eu nunca tive múltiplas personalidades distintas como no filme Sibyl, com roupas diferentes, vidas diferentes, relações desconectadas entre si. Minha experiência foi muito internalizada. A forma como gosto de explicar isso, e essa é a explicação do Dr. Dan Siegel, é que o transtorno de personalidade múltipla implicava que as personalidades eram substantivos. Já o transtorno dissociativo de identidade, como entendemos hoje, envolve estados do eu dissociados, que são mais como verbos, ações, processos. E a forma mais simples que encontrei para explicar é a seguinte: todos nós temos múltiplos estados mentais, certo? Tenho um estado mental quando estou falando com você, outro quando passeio com meus cachorros, outro quando estou com meu filho, outro quando estou com amigos. São estados diferentes. No TDI também existem muitos estados mentais diferentes, mas a diferença é que existem barreiras de memória entre esses estados. Então, eu não sei que tenho um estado mental que pode conter o abuso. Esse estado não sabe que existe outro estado que vai à escola. A parte que está sendo abusada não sabe que eu posso sentar à mesa com quem me machuca e isso acontece porque existem barreiras de memória. Para mim, esse é o sintoma central do TDI. E quando essas barreiras começam a se dissolver, ou deixam de existir, o TDI deixa de existir, o que sobra são estados mentais, mas com continuidade da consciência entre eles. Sim, então no livro você apresenta a dissociação como uma estratégia de sobrevivência, e não como uma patologia. Exatamente. E a razão pela qual esses estados não sabem uns dos outros não é porque sejam identidades diferentes, mas porque estão protegidos por essas barreiras de memória. Tudo acontece com a mesma pessoa, a pequena Sauli. Não está acontecendo com várias pessoas diferentes. Mas como não há memória compartilhada entre os estados, isso se torna extremamente difícil. Porque você cresce. E quando começa a viver no mundo, essas desconexões começam a impactar sua vida. Quando olho para trás, percebo que um dos maiores sinais era que eu simplesmente não lembrava de nada. Eu podia ter jantado com alguém na noite anterior, e não era que eu não soubesse quem era a pessoa, eu sabia. Mas não lembrava da interação recente, nem do que havia sido dito. Então, isso levanta a pergunta: como essa compreensão muda a forma como entendemos o trauma, especialmente na infância? Uma coisa importante é que no meu caso, a base disso foi o apego desorganizado. Nem todas as pessoas com apego desorganizado desenvolvem TDI, mas sabemos que é uma das causas. E isso só se desenvolve nos primeiros 7 anos de vida. Se uma criança tem uma infância saudável e depois, aos 10 anos, vive um trauma, mesmo que seja grave, ela pode desenvolver trauma, mas não TDI. Porque não há apego desorganizado. O apego desorganizado é chamado, na neurociência, de medo sem solução. Uma verdadeira paradoxa biológica significa o seguinte:
Uma criança pequena precisa buscar segurança em seus cuidadores. Mas esses mesmos cuidadores são a fonte de perigo. Então, o sistema de apego diz: vá até eles para se proteger. O cérebro primitivo diz: afaste-se. Perigo, e a mente não consegue resolver isso. Então, ela se fragmenta. E, de certa forma, isso é uma forma de sobrevivência. Sally, que ideias erradas sobre o transtorno dissociativo de identidade você gostaria de desfazer? Que é algo anormal. Na verdade, é uma resposta completamente normal da mente de uma criança saudável tentando sobreviver. Não é patológico. O patológico foi o abuso. E muitas pessoas ainda pensam no TDI como algo extremo ou estranho, como ter 42 personalidades. Mas isso não é a realidade. Na verdade, pessoas com TDI têm muito mais probabilidade de serem vítimas de violência do que perpetradoras. E outro ponto importante: segundo pesquisas, pode levar entre 7 a 12 anos para que alguém com TDI receba um diagnóstico correto. E eu penso, se eu tivesse sido diagnosticada de outra forma, como bipolar, por exemplo, minha vida teria sido completamente diferente. Quero ficar um momento nessa ideia e depois voltar a algo que você disse antes. A relação terapêutica parece ser absolutamente central na sua história. E como você disse, o Dr. Siegel conseguiu identificar sua situação muito cedo, e isso parece ter traçado um caminho completamente diferente do que teria sido com outro diagnóstico. Sim. Se tivesse sido tratado como um transtorno de personalidade, por exemplo, teria sido uma abordagem totalmente diferente. Então, você pode falar um pouco sobre por que a relação em si é um agente tão poderoso de cura? Tem a ver com confiança? Com vulnerabilidade? Uma das coisas que vejo hoje na terapia é que existem muitas ideias preconcebidas sobre como um diagnóstico deveria se apresentar. Existe quase um roteiro. E isso pode ser muito limitante. O Dr. Siegel nunca foi assim. Não sei como ele pensava internamente. Mas ele nunca me transmitiu isso. Já ouvi muitas pessoas com TDI dizendo que terapeutas disseram coisas como: não posso trabalhar com você se você continuar dissociando na sessão. Isso é um enorme mal-entendido. Porque o que ele tinha? Por entender profundamente a mente e a neurociência, era uma abordagem completamente diferente. Quero ler algo do prefácio dele, porque explica isso perfeitamente. Esta obra única revela como nossas mentes são moldadas pelas relações. Relações traumáticas precoces podem levar à fragmentação das emoções, pensamentos, memórias e até do senso de identidade. Mas essa mesma adaptação também permanece aberta a um crescimento e à mudança através do poder curativo das relações. Então, aquilo que me feriu, as relações, foi justamente o que me curou. Ele criou um ambiente extremamente seguro, sem julgamento, sem medo, sem me patologizar. E nesse ambiente tudo começou a se revelar. Então, para sobreviventes de trauma que têm dificuldade em confiar no terapeuta, o que ajuda a construir essa sensação de segurança? Isso é responsabilidade do terapeuta, não do paciente. Se o terapeuta tem medo do paciente, não entende o TDI ou está preso a ideias erradas, não haverá segurança. É como o apego. Uma das descobertas mais sólidas da pesquisa é que o desenvolvimento emocional saudável de uma criança depende de quanto os pais conseguiram dar sentido à própria história. E isso também se aplica aos terapeutas. Se o terapeuta não trabalhou sua própria história, vai ser muito difícil sustentar o processo do paciente. Já falamos sobre neuroplasticidade antes, mas quero aprofundar um pouco. Sabemos que o cérebro pode se reorganizar ao longo da vida. Na sua experiência, como a cura foi transformando seu mundo interno? Vou te dar um exemplo. Quando adotamos nosso filho na Romênia, eu comecei a sentir um terror intenso. E não fazia sentido nenhum. Era um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas eu estava completamente tomada por medo. Então fui ver o Dr. Siegel. E ele percebeu que isso provavelmente estava relacionado à minha infância. Ele criou um ambiente de segurança absoluta. Eu podia ir e não falar nada, ir e chorar, ir e simplesmente estar. Ele nunca disse: você está resistindo. Você está evitando. Ele simplesmente me encontrava onde eu estava. Houve uma sessão extremamente intensa. As barreiras de memória estavam começando a se dissolver. E eu comecei a perceber. Isso aconteceu comigo. E foi horrível. Eu senti no corpo. Tremia. Chorava. E então eu disse: não sei se consigo continuar. Estou com medo. E ele respondeu: o que você está sentindo? E eu disse:
E se eu não for forte o suficiente? E se eu não conseguir lidar com isso? E ele fez uma pausa, longa, muito presente, e disse: Sauli, você já sobreviveu. E aquilo mudou tudo. Foi como um momento de neuroplasticidade acontecendo. De repente, eu não era mais uma criança de 6 anos. Eu era uma mulher adulta. Eu estava segura. O medo não era mais necessário. Posso te contar outro exemplo que acho muito prático. Quando meu filho, São, tinha 6 anos, já estávamos com ele há vários anos. Eu ainda estava em terapia com o Dr. Siegel. Um dia fui buscar o São na escola e estávamos caminhando pela casa. Morávamos de frente para o mar, íamos sair para a praia. E o São parou de repente na sala e me disse: Mãe, preciso te dizer uma coisa. Eu respondi: O que foi, meu amor? E ele disse, chorando: Mãe, às vezes sinto que sou o menino mais sozinho do mundo. Naquele momento eu não era terapeuta. Não tinha ideia do que fazer com aquilo. Por sorte, vi o doutor Siegel no dia seguinte, ou poucos dias depois, e contei para ele. E ele me disse: Sauli, eu sei que você e o Paulo já disseram a ele que ele é adotado, que veio da Romênia, mostraram fotos e tudo isso. Mas tenho quase certeza de que você nunca mostrou para ele as fotos dos bebês sozinhos nos berços na Romênia, que era uma situação desesperadora. E eu disse: Não, nunca mostrei. E ele me respondeu: Acho que chegou o momento de mostrar. Eu fiquei aterrorizada. Pensava que ver aquelas imagens iria fazer algo horrível com ele. E então o Dr. Siegel olhou para mim e disse: Sauli, seu filho de 6 anos acabou de te dizer que às vezes se sente o menino mais sozinho do mundo. Ele não sabe por quê. Mas você sabe. Então, o seu trabalho como mãe e o meu como terapeuta não é proteger o São da verdade da história dele. É ajudá-lo a dar sentido a ela. Hoje, meu filho adulto diz: Ainda sinto isso às vezes. Mas sei de onde vem. E isso muda tudo. Então, se a esposa dele fica chateada com ele, ou o chefe é um idiota, ou ele simplesmente está de mau humor, ele sabe que não é porque seja o menino mais sozinho do mundo. Ele sabe que é algo que ficou da história dele, mas não é algo com o qual ele viva hoje. Isso é muito interessante. Houve momentos em que você sentiu que seu cérebro estava mudando? Sim. Um dos primeiros foi quando ele perguntou: Como você sabe que sua infância foi boa? E, de repente, eu percebi: eu não lembro da minha infância. E nunca tinha pensado nisso antes. Outro momento foi quando ele disse: Você já sobreviveu. Eu literalmente senti algo mudar. Como se uma conexão estivesse sendo criada no meu cérebro. Uma espécie de luz acendendo. E tive muitos desses momentos. Ainda tenho. Todos nós temos, só que nem sempre sabemos o que são, não é? Mesmo agora, sendo mãe de um filho já adulto. Às vezes me preocupo com alguma coisa e então tenho esse pequeno momento e penso: não, ele já é grande. Você entende o que quero dizer? Ele pode resolver isso. Eu não preciso resolver por ele. Não tenho que me preocupar com isso. Ele vai dar conta. E é como uma mudança. Sim, definitivamente é uma mudança. Muito interessante. E do ponto de vista da neuroplasticidade, existiam práticas que ajudaram nesse processo? Sim, havia. Bom, no primeiro ano. Não sei. Quero dizer, simplesmente tentar estar enraizada. Fazer coisas como escrever um diário pessoal. Éramos muito integrativos. E depois? Eventualmente, o Dr. Siegel. Primeiro me ensinou sobre a meditação e depois me ensinou a roda da consciência. No site dele, que é dedansigel.com, vocês vão ver nos documentos algo que diz We are Arenes. Você clica ali e de forma gratuita. Tem acesso a várias versões em que se fala da roda da consciência. Ela é praticada e também explicada o que é. E até hoje eu faço a roda da consciência todos os dias. E eu digo isso a todo mundo. Se você é uma pessoa ou um terapeuta e quer entender mais sobre o que é neurobiologia interpessoal, aprenda a roda da consciência. Ela ajuda a integrar sentidos, corpo, emoções, relações. Você pode nos contar um pouco sobre a roda da consciência? Não sei o que é. Sim, é incrível. A roda da consciência te ajuda a integrar. Primeiro, você se torna consciente dos seus 5 sentidos, depois se torna consciente das sensações internas do corpo, como os músculos e os ossos, e depois vai mais para dentro. O estômago, o coração, os pulmões. Assim você se torna consciente disso. E depois isso se expande para que você fique consciente das relações pessoais,
As pessoas na sua vida, as pessoas na sua comunidade, as pessoas no mundo. Todos os seres humanos vivos. E depois você tem afirmações, porque as pesquisas sobre autocompaixão e compaixão mostram que elas são altamente integradoras no cérebro. São muito importantes para a neuroplasticidade. E promove integração, que está diretamente ligada à neuroplasticidade. Interessante. Quero voltar à ideia da confiança. Pelo que li, a confiança é tanto uma experiência neurológica quanto emocional. Como o cérebro aprende a confiar novamente depois de um trauma na infância? Mais uma vez, isso acontece através das relações e da neuroplasticidade. As relações mudam o nosso cérebro. Dentro da relação terapêutica, o terapeuta precisa entender que a falta de confiança não é algo pessoal. Não significa que o paciente ache que ele é uma má pessoa. Significa apenas que isso leva tempo. E quanto mais o terapeuta consegue encontrar o paciente onde ele está, sem pressioná-lo a ser diferente, mais a confiança se desenvolve. Para mim, confiança é a capacidade de saber que o que você me diz é verdade. Então, o terapeuta precisa ser honesto, consistente e capaz de reparar rupturas. Para quem não está familiarizado com dissociação, quais sinais podem indicar que alguém está dissociando sem perceber? Muitas pessoas não sabem. Eu não sabia. Não lembrar da infância não significa necessariamente trauma, mas vale a pena explorar. Sem medo. Sem patologizar. No meu caso, havia outros sinais: sentir-se fora do corpo, medo intenso sem causa clara, reações desproporcionais. Por exemplo, quando fui à Romênia, comecei a sentir um medo extremo. Mas não havia perigo real. Meu marido não sentia isso. Eu comecei até a ficar paranoica, pensando que estavam nos monitorando no hotel. E ele disse algo muito simples e lógico: eles nem conseguem consertar uma lâmpada. Você acha que tem equipamento de vigilância? E isso mostra o contraste entre perigo real vs perigo percebido. Todo o processo foi sobre dar sentido. Segundo o Dr. Siegel, dar sentido é integrar passado, presente e futuro. Mas no meu caso, o passado estava bloqueado, o presente não era registrado, emoções e pensamentos estavam separados. Nada fazia sentido. E a terapia foi exatamente esse processo de integração. Você acha que se não tivesse adotado um filho, teria passado por esse processo de cura? Acho que foi fundamental. Eu tinha uma fantasia, desde jovem, de ser resgatada. E, de certa forma, fui o quem resgatou meu filho. Acho que isso foi o gatilho para tudo. Talvez, se eu tivesse tido uma filha, a história teria sido completamente diferente. O que significa para você estar inteira hoje? Bom, acho que há uma certa leveza quando a pessoa já se curou, e mais uma sensação de desconforto ou de mal-estar, quando você está apenas enfrentando as coisas sem elaborar. Agora eu enfrento muitas coisas. Sou terapeuta, estou tentando publicar e divulgar um livro. Mas há uma leveza na minha vida, mesmo quando as coisas não vão bem, que antes não existia. Eu não me ativo, não sou facilmente disparada e emocionalmente. Estou tentando pensar em um exemplo. Há não muito tempo, bom, já faz alguns anos, meu filho e a esposa dele, que são completamente adultos, iam para as montanhas. Eles tinham acabado de se mudar para a Carolina do Norte e planejavam sair de manhã. Mas depois não conseguiram porque a filha deles tinha que estar na escola para umas fotos ou algo assim. Então não iam sair até mais ou menos 4 da tarde. E quando eu ouvi isso, era essa época do ano, eu pensei imediatamente, sabe, o modo mãe controladora. E disse: meu Deus, eles vão sair às 4, isso significa que às 5h30 já vai estar escuro. E o Sam nunca dirigiu nas montanhas, e eu imaginei ele caindo de um penhasco. E pensei: meu Deus, o que eu vou fazer? Isso vai ser tão perigoso. E então pensei: já sei o que vou fazer. E tudo isso aconteceu muito rápido. Já sei. Vou pedir para ele me ligar quando chegarem. E então eu ri por dentro. E pensei: espera. Ele me ligar quando chegar não tem absolutamente nada a ver com a segurança dele. Então toda essa preocupação não tem nada a ver com a segurança deles. E o trabalho deles na vida não é evitar que eu me preocupe com eles. Então é a capacidade de ver as coisas como elas são, em vez de como eu temo que possam ser. Não significa que aquele pensamento de meu Deus, e se acontecer algo, não apareça. Mas logo eu penso: sim, pode acontecer. Mas ele me ligar do hospital para dizer que sofreu um acidente não vai torná-lo mais seguro do que se ele não me ligar do hospital. Também significa não ter mais barreiras de memória. Eu lembro do que aconteceu. Mas isso não me domina.
Não passo o dia pensando nisso. Não tenho medo. Às vezes surge um pequeno resquício, mas eu reconheço. Isso vem do passado. E ele desaparece. Isso é engraçado. A mãe em mim pensou exatamente a mesma coisa que você. Não. E todas nós temos isso. E isso nunca desaparece. Meu filho vai fazer 37 anos e eu ainda tenho isso. Mas eu tenho uma capacidade muito mais rápida de me desligar. De ver isso pelo que é. Rir de mim mesma e não me dizer: que idiota você é, ou tornar a vida do meu filho muito difícil. A cura não é linear. Como lidar com retrocessos? O Dr. Sérgio nunca os viu como fracasso. Nunca. Eu via, mas ele dizia: isso é informação. Estamos avançando. Até quando fui hospitalizada, não foi fracasso. Foi parte do processo. Como diferenciar lidar coping de cura real? A cura traz uma sensação de leveza. Mesmo quando as coisas não estão bem, há uma base de estabilidade. Antes, eu vivia reativa. Hoje, não. Ainda tenho pensamentos de preocupação, como qualquer mãe. Mas consigo perceber rapidamente. Isso é medo, não realidade. No livro, você fala sobre a importância da privacidade e menciona o respeito do seu então marido pela sua privacidade na terapia. E eu acho que isso é bem importante, porque muito frequentemente a família e os amigos equiparam não compartilhar com segredo, quando na verdade se trata de privacidade. Privacidade não é segredo. Meu marido respeitava isso. Eu não precisava compartilhar tudo. E ele não precisava saber tudo. Isso foi extremamente saudável. Se alguém está no início da sua jornada de cura, qual seria a primeira verdade que você gostaria que ouvisse? Podemos curar. Por causa da neuroplasticidade. Nada do que aconteceu precisa ser uma prisão permanente. Você não pode apagar o passado. Mas pode dar sentido a ele, integrá-lo, seguir em frente. E isso leva tempo. Mas é possível. E com isso, agradecemos a todos os ouvintes por estarem conosco hoje. E um agradecimento muito especial a você, Sally, por compartilhar sua história com tanta coragem. Obrigada. Foi um prazer enorme. Espero que meu livro possa trazer esperança e ajudar as pessoas a encontrar a neuroplasticidade como caminho de cura. Se você gostou do que ouviu, peço humildemente que siga e se inscreva. Até a próxima, lembre-se, entender seu corpo é o primeiro passo para fortalecer sua mente.